Bom, no caso da herança recessiva, isso vai funcionar um pouquinho diferente, tá? Então, existem alelos recessivos ligados ao sexo, né, ligados ao X, responsável por distúrbios humanos, como, por exemplo, hemofilia, a gente vai ver depois, daltonismo, distrofia de Duchenne, entre outros. Essas doenças são doenças mais comuns, tá? Por quê, gente? Porque quando a gente fala de uma herança dominante, às vezes eu reduzo muito a capacidade reprodutiva do indivíduo quando eu tenho uma alteração dominante. Já as alterações recessivas, elas são passadas desapercebidas por causa do heterozigoto, tá? Então, consequentemente, eu tenho uma prevalência muito maior de alterações recessivas, tanto ligadas ao X quanto autossômicas, do que doenças dominantes, tá? Nesse tipo de herança, a gente verifica, então, um acometimento maior dos indivíduos do sexo masculino. Então, voltando ao que eu estava falando antes. No caso da doença dominante, acaba que eu tenho uma prevalência maior de mulheres, tá? Por quê? Vamos voltar. Por que eu tenho uma prevalência maior de mulheres? Porque se eu tenho mulheres afetadas, elas podem passar para suas filhas e para os seus filhos. E se eu tenho homens afetados, ele pode passar para suas filhas, tudo bem? Então, no caso da doença dominante, as mulheres elas podem ser acometidas tanto se o gene alterado venha do pai ou se ele venha da mãe, tudo bem? No caso de uma doença recessiva, eu afeto mais homens, tá? Porque as mulheres, na maioria das vezes, elas são portadoras, tá? Então, os homens afetados passam um gene para o alelo alterado, né? O gene com X, que ele passa para as meninas, só que normalmente a mãe é normal. E aí, a mãe sendo normal, ela é X, né? No caso de uma doença recessiva, ela é X azão. Então, ela passa o azão para cá, o pai passa o azinho, essa mulher fica azão, tá? Só que aí, essa mulher sendo azãozinha, ela tem 50% de chance de passar para os seus filhos, tá? Então, é uma doença que ela pula gerações, mas você percebe que a maioria dos afetados é sempre homens. E as mulheres, elas têm essa bolinha aqui dentro mais escura porque elas são portadoras. Então, normalmente são mulheres portadoras em que, né, passam a alteração para os seus filhos. Então, características desse tipo de herança. Não é transmitida direta de homem para homem, tá? Então, não vai acontecer de homem para homem. Nem a dominante, nem a recessiva, né? Porque se eu tô falando de cromossomo X, o pai não vai passar o cromossomo X pro filho, nem se for dominante, nem se for recessiva. Ela é transmitida de um homem afetado para suas filhas, que serão portadoras, e essas vão transmitir para os seus filhos. Portanto, homens afetados são aparentados por meio de mulheres portadoras, tá? Então, às vezes a gente observa na família, assim, que tem vários homens, aí tem o tio, né? Tem um homem afetado que passa para suas filhas. As suas filhas têm filhos e esses filhos são afetados. Então, às vezes, vários primos afetados ou até tios afetados, tá? Não tem transmissão de pai para filho, tá? Então, obviamente. No caso das doenças que a gente tem recessivas, a gente tem hemofilia, por exemplo, que é aquele falta de fator de coagulação, tá? Que a pessoa vai sangrar. Então, assim, ocasionada por uma deficiência da coagulação do sangue, pode apresentar profundas hemorragias, nas quais podendo ser espontâneas ou de pequenos ferimentos, podendo gerar um quadro de anemia que culmina no óbito, tá? Então, novamente, ó, pais normais, mães heterozigotas que podem ter filhos afetados, os filhos passam para suas filhas que se tornam portadoras, que passam para seus filhos que se tornam afetados e assim por diante, tá? As mulheres, normalmente, são portadoras. Quando que a mulher vai ser afetada? Se a mãe for heterozigota, né, para mutação, e o pai for afetado. O pai afetado, obviamente, vai passar o X afetado para elas, e a mãe portadora tem 50% de chance de passar. Então, acaba que 1 vezes meio vai ser meio, então essa menina tem chance de meio de ser afetada da mesma forma que os homens. Mas, para isso, o pai tem que ser afetado e a mãe tem que ser portadora. A anemia A, mais comum, tem uma frequência de 1 a cada 10 mil meninos nascidos vivos. Para as mulheres, isso vai de 1 a cada 100 milhões de nascidas vivas. Ou seja, a probabilidade de afetar um homem é muito maior, né, do que de afetar uma mulher. Para o indivíduo ser afetado, ele deverá ser, então, ou uma mulher duplamente recessiva ou um homem apenas com um X recessivo. Então, com relação ao genótipo e fenótipo possível nesses casos, nós temos, por exemplo, o indivíduo masculino, ele pode ser 2 opções, ou ele é normal ou ele é hemofílico. Ponto.
tá? Isso para doença dominante também. Ou ele tem a doença ou não tem, tá? No caso da mulher, ela pode ser, no caso da hemofilia, que é uma doença recessiva, ela pode ser normal, se ela for XHzão, XHzão. Ela pode ser normal portadora, XHzão, XHzinho. Ou ela pode ser hemofílica, XHzinho, XHzinho. Então, ela tem 75% de chance de ser normal e 25% de chance de ser hemofílica, né? Aqui, melhor. 33% de chance de ser hemofílica e o restante de chance dela ser normal. O que acontece é que se eu pensar numa doença dominante, isso aqui muda de quadro, né? Porque tanto XHzão, 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 XHzinho, a mulher, ela tem o fenótipo alterado, né? Tem a doença, e somente quando ela é XHzinho, XHzinho que ela não tem. Então isso vai depender muito do padrão de herança, tá? Tem que tomar cuidado. O daltonismo também é uma doença ligada ao X. Ela é uma dificuldade na visão, tá? Percepção de cores, que afeta de 5 a 10% da população mundial masculina e 0,04% das mulheres, ou seja, em mulheres é muito mais raro. O homem tem que ser daltônico e o pai tem que ser daltônico e a mãe tem que ser heterozigota, tá? Um pequeno número de daltônicos enxergam preto, branco e cinza. Outros, que são o grupo mais comum, eles não distinguem entre o vermelho e o verde ou o azul do amarelo. Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas daltônicas, elas não conseguem distinguir entre o vermelho e o verde ou o azul e o amarelo, tá? E em algumas poucas pessoas, elas enxergam, então, preto, branco e cinza, tá? Mas isso é bem mais raro. No caso do daltonismo, o alelo para o daltonismo, ele tá no cromossomo X também. Assim, as mulheres daltônicas e os homens daltônicos, eles são dessa forma aqui. As mulheres de visão normal podem ser desão ou desão-desinho, tá? Então, novamente, o que eu acabei de falar para hemofilia vale também para o daltonismo, tá bom? Então, depois vocês dêem uma olhada no slide aqui para vocês relembrarem o que eu acabei de falar. Então, o homem daltônico passa o alelo do daltonismo para todas as suas filhas, nada para o seu filho. Essas se tornam portadoras que, quando casam, podem ter filhos daltônicos. Observe que o daltonismo, ele tá de uma herança materna aqui, por essa mãe ser portadora, que essa mulher portadora passou para o filho e deixou uma filha portadora que também passou para o seu filho, tá? Então, o daltonismo, ele tem esse padrão. Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo, para concluirmos a matéria.